Olá, tudo bem? José Antônio Milagre, boas-vindas ao meu canal. 10 minutos para você entender a adequação de condomínios, sejam eles comerciais, sejam eles residenciais, à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Agradeço muito a opinião dos colegas que nos acompanham aqui, foram vários pedidos para fazer um vídeo específico. Aqui estou eu, então, tentando de forma humilde sintetizar vários temas ligados à administração condominial e os deveres de síndicos, de administradores em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, você que tem contribuído muito, para que eu possa voltar aqui semanalmente e produzir conteúdo gratuito para você ligado a direito, tecnologia, segurança da informação e proteção de dados. Bom, nós sabemos que a Lei 13.709 de 2018 é uma realidade, as sanções, as punições já podem ser aplicadas desde o dia 1º de agosto de 2021. Nós temos sanções lá no artigo 52 da norma que vão de advertência até multa de 2% do faturamento da empresa ou grupo econômico, limitado a 50 milhões de reais. E nós temos várias questões específicas em relação a condomínio. Eu quero fazer uma síntese aqui para não ser muito longo e que diz respeito à adequação de condomínios LGPD. Primeira discussão que se coloca é se condomínio deve obedecer às regras da Lei Geral de Proteção de Dados ou não. Nós temos discussões de que, embora condomínio tenha um CNPJ, ele não seria uma empresa, outras discussões, outros falando que o condomínio deve ignorar a LGPD porque ele trata dados pessoais, não com finalidade econômica. Seja como forem essas discussões, a nossa visão é que o condomínio, sim, como um agente de tratamento de dados pessoais, deve se vincular às regras estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, respeitando os direitos previstos lá no artigo 18 da LGPD em relação aos titulares de dados pessoais. Mas, Milagre, quem é titular de dados pessoais em um ambiente condominial, no meu prédio empresarial, no meu prédio residencial? Ora, nós temos titulares de diversas espécies, nós temos colaboradores, nós temos prestadores de serviços terceirizados, normalmente uma administradora, e nós temos, logicamente, os proprietários, os locatários, nós temos os familiares, nós temos aqueles visitantes, aqueles que ingressam esporadicamente no condomínio. Todos esses são donos dos dados, são titulares de dados pessoais e normalmente eles deixam informações, dados, muitos deles considerados sensíveis. Dentre o rol de dados pessoais comumente tratados em um condomínio, nós podemos citar nomes, CPF, RG, fotografias, autenticação biométrica, endereço, dentre outras informações que são tratadas no dia a dia do condomínio, não só em registros informatizados, mas em livros, em papéis, em cadernetas, entregas que são feitas. Por exemplo, chega-se um pacote de uma marketplace e algumas marketplaces identificam seu nome, seu endereço, seu CPF, até o seu nome de usuário nesse marketplace está lá exposto. E muitas vezes esses pacotes ficam acumulados na portaria e pessoas podem ter acesso a essas informações, esses dados pessoais e, logicamente, inferirem o meu comportamento ou, eventualmente, as minhas compras e assim por diante. Ou, quando não, um livro de acesso a determinada área ou determinado salão, onde se coloca o nome, um documento, e esse livro fica acessível visualmente às pessoas. É importante destacar de imediato que o mesmo cuidado que eu tenho em relação aos registros eletrônicos ou informatizados de dados pessoais é o que eu devo ter em relação aos registros físicos, arquivos, livros, cadernetas, correspondências, documentos, correspondências erroneamente encaminhadas, o que fazem com que a minha privacidade seja violada, a minha correspondência violada e o acesso aos meus dados pessoais. Então é importante destacar que num condomínio existe tratamento de dados pessoais, como eu citei a vocês, placa de carro, nome, RG, CPF, em relação aos mais diversos titulares, proprietários, moradores, colaboradores e, normalmente, via de regra para a LGPD, o condomínio é o controlador de dados pessoais, aquele que dita as finalidades do tratamento. Não é dono dos dados, mas vai estar na posse desses dados, quer porque tem consentimento do titular ou quer porque está tratando com base em outra premissa, outra base legal prevista na LGPD.
E, logicamente, que um condomínio não faz nada sozinho. O condomínio tem vários prestadores, ele tem o software, ele tem a autenticação, ele tem a empresa de monitoramento, ele tem a administradora, ele tem outras empresas que normalmente são utilizadas para prestar esse serviço. Essas empresas que acabam tendo acesso a esses dados pessoais podem ser considerados controladores conjuntos ou operadores. São aqueles que fazem tratamento de dados pessoais em nome do controlador para cumprir as finalidades desse que acabam tendo acesso a esses dados. Razão pela qual é muito importante a vinculação contratual dessas pessoas, ou seja, realizar os contratos, as cláusulas de proteção de dados, para que este operador ou este controlador conjunto se comprometa com a proteção de dados e a seguir as instruções lícitas do controlador, que é o condomínio. E além disso, não podemos destacar um dado pessoal que é comumente tratado no ambiente condominial, que são as filmagens. Né? Todo condomínio, por segurança, no legítimo interesse de promover a segurança, ele desenvolve, ele tem atividade de filmagens. E é muito importante em relação ao circuito fechado de TV que isso fique muito claro, muito transparente. Ou seja, a política de privacidade, que é um documento que deve ser elaborado nesse âmbito de gestão desse sistema de proteção de dados, deve prever as filmagens e por que elas são realizadas, por quanto tempo são custodiadas, qual é a finalidade dessa filmagem, principalmente, atenção, as regras de compartilhamento. Nós temos muitos manuais aí, inclusive expedidos por empresas de administradoras e associações de administradoras, dizendo que as imagens de circuito fechado de TV só podem ser compartilhadas mediante ordem judicial. Olha, com todo respeito, esse não é o nosso entendimento. O condomínio pode definir em assembleia, consignar na sua política de privacidade ou até mesmo nas suas regras internas a política de proteção de dados que destina-se a todos os colaboradores do condomínio, as hipóteses em que o compartilhamento dessas informações de CFTV, quer a cópia ou quer simplesmente a visualização, elas serão realizadas. E quais são os critérios que o solicitante precisa atender? Ou seja, um delegado de polícia, uma investigação policial ou um próprio condômino que justifica o acesso em determinada data e horário específico diante da apresentação de um boletim de ocorrência, são hipóteses que podem ser consideradas legítimas ao síndico autorizar o acesso às imagens do circuito fechado de TV. Por outro lado, imagens solicitadas por qualquer situação ou sem justificativa, ou registros que sejam maiores do que o período especificado, isso deve ser vedado. O compartilhamento, o uso, o acesso a esses dados deve se restringir a situações de preservação de segurança, colaboração com a autoridade judicial ou até mesmo a autoridade policial, ou mesmo diante de uma requisição de condômino, desde que comprovada a legitimidade. Isso funciona atualmente assim? Senhores, nós sabemos que não. Existem condomínios que nós assessoramos que as imagens eram compartilhadas por WhatsApp. Qualquer solicitação de condômino, as imagens já eram fornecidas, o que comprometia o direito intrínseco à imagem, o que comprometia dados pessoais. Nós não tínhamos controle de acesso, nós não tínhamos logs de quem estava extraindo essas informações. As senhas eram compartilhadas desses sistemas eletrônicos, ou seja, este modelo, se o seu condomínio ainda está nesse formato, totalmente irregular. Ou seja, você está fazendo um tratamento irregular de dados pessoais, o condomínio pode ser responsabilizado, depois pode ingressar com regresso em relação àqueles que eram responsáveis por ajustar esse cenário, seja o síndico, seja o comitê, ou seja as pessoas que foram designadas para tratar desse tema ligado à proteção de dados pessoais. Então, muito cuidado com essa questão envolvendo circuito fechado de TV. Outra situação muito comum nos condomínios são a biometria, o uso da biometria, seja as digitais, seja a biometria facial, para autenticar, para reconhecer alguém, para que ela tenha acesso interno ao condomínio. É importante destacar que, diferente das imagens de circuito fechado de TV, que muitos classificam erroneamente como dado sensível, a biometria, quando ela tem a imagem, quando ela é utilizada num contexto de identificação, aí sim ela passa a ser um dado pessoal sensível. Como nós sabemos, dado pessoal sensível deve ter
ser tratado com base no consentimento, e esse consentimento deve ser livre, informado, expresso, inequívoco, específico e destacado. Existem outras situações que permitem que eu trate um dado pessoal sensível sem consentimento, como, por exemplo, a prevenção à fraude, que muito se assemelha, muito se amolda nessa questão da autenticação do tratamento de dados pessoais sensíveis. Então, se não é esse contexto de prevenção à fraude, sempre que um condômino, que um terceiro, que alguém for cadastrar a sua biometria, o consentimento. É ônus do controlador registrar o consentimento para as finalidades específicas. Cuidado com quem compartilha, aplique segurança da informação nessa base de dados. Se você usa um terceirizado, certamente é bem provável que você use uma empresa de circuito fechado de TV ou de autenticação biométrica, cerque-se das garantias legais, contratuais, aditivos, os acordos de processamento de dados, justamente para garantir que a empresa cumpre a LGPD, adota medidas técnicas e organizativas para proteger os dados dos condôminos e que ela vai responder juridicamente caso ela dê causa a um tratamento irregular, a uma vulnerabilidade seja explorada ou ocorra um vazamento dessas informações que são críticas. A exposição pode gerar danos aos direitos e liberdades individuais. Lembrando que dados de crianças, muitas vezes no condomínio ali, a portaria é um item muito central, onde inúmeros processos que tratam dados pessoais são desencadeados, razão pela qual é muito importante centralizar essas informações e conscientizar esses profissionais de portaria. Quando os dados de criança forem coletados, eu preciso do consentimento de um dos pais, ressalvadas as hipóteses legais, ok? Então, o que fazer, então, em relação a um condomínio para que você caminhe para a conformidade com a LGPD? Como eu disse a você, um condomínio, ele trata dados pessoais de diversos titulares, nós somos controladores, muitas vezes nos valemos de controladores conjuntos e operadores, tratamos dados pessoais sensíveis em relação à biometria e precisamos organizar um sistema de gestão de proteção de dados. Primeiramente, revisar os contratos de trabalho, fazendo prever as questões ligadas à proteção de dados e às finalidades. Revisar as políticas internas, é muito importante que o condomínio estabeleça uma política de proteção de dados, que são as regras do condomínio para todos que prestam serviços em relação ao que o condomínio espera no tratamento de dados de titulares de dados. Revalidar eventuais autorizações e consentimentos para tratamentos que ainda não existem e que não estão amparados por outra base legal e, principalmente, estabelecer claramente uma política de privacidade, essa sim destinada aos titulares de dados, condôminos, terceiros, familiares, aqueles que acessam locatários e que preveja todas as situações ligadas ao tratamento de dados. O que eu trato, como trato, por quanto tempo armazeno, com quem compartilho, quais são os seus direitos e caso tenha dúvidas, entre em contato com o encarregado de proteção de dados. Lembrando, o artigo 42 da LGPD precisa-se nomear um encarregado de proteção de dados dentro do condomínio para que ele seja a pessoa responsável pela conformidade, interface de atendimentos a requerimentos de condôminos e titulares de dados e para a interface com as autoridades também de proteção de dados. Lembrando, né, que hoje um condomínio compartilha dados com prestadores de serviço de TI, autenticação, circuito fechado de TV, administrador, empresa de monitoramento. E para todas essas empresas o contrato é fundamental, porque a garantia de que caso o elo da corrente mais fraco seja um prestador de serviço, eu posso chamá-lo para responder solidariamente, desde que eu comprove que ele violou as minhas instruções ou descumpriu a legislação. E principalmente, pessoal, estar em conformidade com a LGPD no condomínio é conscientização. De nada adianta fazer com que os colaboradores assinem uma política de proteção de dados se eles não foram aculturados, se eles não têm melhores práticas, se eles não conhecem as ameaças e os riscos que podem acontecer, se eles não conhecem os riscos em relação ao tratamento de dados pessoais, se eles não estão conscientes que eles não podem autorizar acesso a circuito fechado de TV, a dados pessoais, que ele precisa ter política de mesa limpa, que ele precisa ter controle de acesso, que ele não pode compartilhar o seu login e senha, que ele não pode usar login e senha padrão que vem do fornecedor, 1, 2, 3, 4, admin. Conscientização. Forme um comitê e capacite esses profissionais que vão lidar diretamente com processos que envolvem dados pessoais. Lembrando que qualquer colaborador que dê causa a um tratamento irregular vai responsabilizar o controlador e, logicamente, o controlador vai poder cobrar depois
desse colaborador aplicar as sanções previstas na política de proteção de dados, inclusive pode ser o caso de uma demissão por justa causa ou eventual reparação pelos danos causados ao condomínio. Ok, pessoal, em síntese, quero passar 10 instruções muito rápidas para que você entenda a aplicação da LGPD no condomínio. Como adequar o meu condomínio à LGPD? Primeiro ponto, estabeleça um comitê de proteção de dados. Pode ser o conselho, pode ser os integrantes do conselho, pode ser um conselho multidisciplinar, que é um grupo que vai discutir as questões ligadas à proteção de dados. Orientação número 2, nomeie um encarregado de proteção de dados. Eu preciso ter uma pessoa responsável por manter esse sistema de gestão de proteção de dados no condomínio vivo, estabelecer procedimentos de contratação, validar todos os processos, manter esses processos vivos. Terceiro ponto, mapeie os dados tratados dentro do condomínio. O que nós fazemos é um mapping dos dados. Todos os processos em que ocorre o tratamento de dados pessoais são mapeados e assim a gente entende exatamente os fluxos com os dados, os riscos e como nós vamos agir para colocar a empresa em conformidade, mitigando e reduzindo esses riscos. 4 pontos, estabeleça as políticas e documentos. Política de proteção de dados para os colaboradores, política de privacidade para os titulares de dados, como eu disse, proprietários e todos que fornecem, acabam consentindo, compartilhando dados pessoais com o condomínio, onde nós vamos estabelecer todas as regras de forma transparente, principalmente a finalidade e os usos desses dados. Quinta medida, medidas técnicas e organizativas para proteger os dados. Backup dos dados, isso é muito importante. Cuidado com ransomware, malware. Controle de acesso ao circuito fechado de TV. Esses dias fomos contratados por um condomínio que queria apurar como as imagens vazaram. Nós chegamos até o sistema e o sistema não logava, não tinha controle de acesso. Então é hora de trocar o fornecedor do sistema, porque se eu não tenho auditoria, como eu vou descobrir caso algum vídeo que envolva a imagem de terceiros vaze? Lembrando que esses condôminos poderão processar o condomínio. Medidas técnicas e organizativas, consulte a norma ISO 27701, lá existem controles para controladores de dados pessoais. Sexta dica, revisão dos contratos. É muito importante você fazer as inserções de cláusulas de proteção de dados pessoais para que os prestadores de serviço do condomínio se comprometam com as melhores práticas e possam ser responsabilizados caso as violem. Sétima orientação, mantenha um sistema vivo com conscientização e treinamento. De nada adianta medidas se você não prepara esses profissionais que vão lidar diariamente com o tratamento de dados pessoais. Prepare esses profissionais, faça treinamento, submeta ele a situações, oriente sobre as melhores práticas de proteção de dados e assim, aumentando a consciência desses profissionais, nós reduzimos os riscos de tratamentos de dados irregulares ou violação a dados de condôminos e terceiros que acessam o condomínio. Oitava orientação, as regras também valem para as orientações e para as anotações de papel. Como eu disse a vocês, o condomínio tem uma série de anotações em papel físicas ainda, que têm dados pessoais. E muitas vezes os sistemas estão protegidos. Eu tenho backup, firewall, IDS, controle de acesso, pseudonimização, criptografia, mas tem um caderno lá com dados pessoais que fica exposto, ou mercadorias, ou entregas e assim por diante. Isso pode comprometer, ou mesmo qualquer anotação em arquivo físico. Controles físicos para esses documentos, lembrando que a LGPD também se aplica aos dados tratados em suporte físico. Nona orientação, aborde o assunto em assembleia. Se você não começou uma adequação, não perca tempo, imediatamente inicie esse assunto em assembleia, cogite formar um comitê, estruturar o assessment inicial, que é uma avaliação dos processos e o que existe de lacunas, para então estabelecer um plano de ação. E décima orientação e a mais importante. Pode ser que o condomínio não tenha estrutura interna para cuidar desses pontos de LGPD. E negligenciar com a LGPD pode gerar muito passivo. Nós temos visto cada vez mais a atuação, processos judiciais, ações e assim por diante. Então, nada impede de você contratar uma consultoria externa especializada, que vai atuar nas 5 grandes macrofases. Assessment inicial, vai fazer a organização do programa de proteção de dados, vai implementar as medidas, vai entrar na governança, a operação desse sistema e vai atuar na melhoria contínua, sempre auditando, zelando, respondendo os requerimentos dos condôminos e principalmente zelando para que todo o sistema mantenha-se vivo
e atualizado, evitando-se assim infrações, processos judiciais e passivos que possam comprometer o condomínio e ao mesmo tempo colocando o condomínio no rol de condomínios que estão em conformidade e respeitam os dados pessoais dos seus condôminos, daqueles que lá convivem, ok? Seguindo essas orientações, então, nós temos aqui basicamente um roteiro muito simples, muito básico, para colocar o seu condomínio na rota da conformidade da LGPD. Como está hoje a conformidade do seu condomínio, do seu prédio? Você já se informou sobre isso? Deixe seu comentário, contribua aqui com o debate, assim a gente enriquece esse debate e compartilhe. Imagino que mais pessoas precisem ter acesso a esse conteúdo e esse conteúdo pode ajudar muitos condomínios que hoje ainda estão nessa zona cinzenta de não saber como começar e quais os passos para adequação. E não deixe de se inscrever aqui no canal, em algum lugar você vai ter o botão inscrever-se e assim você colabora para que eu continue produzindo vídeos semanalmente gratuitos ligados a direito digital, segurança da informação e proteção de dados. Obrigado e até a próxima.